Sejam muito bem-vindos ao nosso tempo reservado. Eu sou Rafa Lamastra e eu tenho essa missão de sempre trazer os temas da Bíblia bem explicados para vocês. A gente começou lendo Romanos e agora a gente está falando sobre um tema que não é especificamente sobre um livro da Bíblia, mas sim um livro que fala sobre o poder do contentamento. Isso é uma dificuldade para mim, eu sei que é uma dificuldade para muitas pessoas, por isso que eu quero trazer esse tema aqui. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 do livro O Poder do Contentamento de William B. Barclay. Então vamos lá, no capítulo 4 do livro, Barclay, ele aprofunda o fundamento do que é o contentamento. E ele não nasce de uma visão estável, ele nasce da graça de Deus. E aí isso muda completamente a nossa lógica, porque se o contentamento dependesse de estabilidade, ninguém viveria contente por muito tempo. Porque a nossa vida, ela oscila muito. Hoje a fartura, amanhã a escassez, hoje há portas abertas e amanhã talvez não tenha nenhuma porta aberta. Hoje a gente tem saúde e amanhã talvez a gente enfrente alguma doença. E quando Paulo ele escreve aos Filipenses, ele tá preso. É muito importante a gente ter isso em contexto. Ele não tem controle, ele não tem garantia nenhuma do que vai acontecer com a vida dele. E ele não sabe se ele vai ser solto da prisão, se a vida dele vai terminar em morte. Então a gente não tá falando aqui de um cenário favorável. Mas a fé dele, diante de tudo isso, permanece. Só que por quê? E é isso que a gente precisa aprender. Porque a confiança de Paulo não tá no que tá acontecendo ali, só no que os olhos dele estão enxergando. A confiança de Paulo, ela tá em quem Deus é. E isso não muda. Barclay ele explica que a graça não é uma sensação que ela aumenta quando tudo vai bem ou ela diminui quando as coisas começam a ir mal. Graça é favor imerecido. Ou seja, não se apoia no nosso desempenho. Não depende do ambiente, não depende de tudo que está oscilando nas circunstâncias externas. Graça constante porque Deus é constante. E é aqui que o capítulo nos leva aos atributos de Deus. Deus, ele é onisciente. Quando Paulo não sabe o que esperar, Deus sabe. Cada detalhe, cada desdobramento, nada foge do seu conhecimento. Deus, ele é onipresente e a prisão pode limitar o nosso corpo físico, mas não isola a presença de Deus. Uma cela não é a ausência de Deus e Paulo não estava abandonado ali, ele sempre esteve acompanhado de Deus. Deus, ele é onipotente, ou seja, as limitações humanas, elas não reduzem em nenhum momento o poder divino. Deus, ele continua soberano, mesmo quando a situação parece que saiu completamente fora do controle. Então você consegue perceber? O contentamento de Paulo, ele não é algo emocional, ele é teológico, ou seja, ele tem um fundamento. Ele não ignora a dor em nenhum momento, ele não nega em nenhum momento a incerteza, mas ele simplesmente não permite que elas governem o coração dele. O que sustenta Paulo não é a expectativa de que tudo vai melhorar rápido, é a convicção de que Deus não muda. Portanto, ele estava confiante no que ia acontecer com ele, porque ele sabia que Deus estava com ele. As circunstâncias não mudam, o cenário muda, o ambiente muda, mas Deus sempre permanece o mesmo. E se a graça vem dele, ela também permanece. O contentamento cristão, ele não é uma indiferença das situações que estão acontecendo, ele simplesmente é um descanso. É a gente saber que mesmo quando a gente não entende o caminho, a gente conhece o caráter de quem está nos guiando. Não é uma estabilidade externa, mas sim uma segurança interna. Está entendendo como a gente precisa inverter as coisas? Não é nenhum tipo de ausência de dor, mas é a confiança na suficiência de Deus. E quando a graça é o chão onde a gente pisa, a instabilidade do mundo, ela não consegue abalar o nosso coração.